Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da FM O Tempo a vereadora Flávia Borges, vereadora pela capital mineira, pelo PP. Prazer tê-la aqui conosco, vereadora. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês, Guilherme, Thalita, muito bom, ouvintes da Rádio Tempo. Prazer, vamos lá. Então vamos aqui começar conversando, vereadora, sobre alguns dos assuntos, afinal de contas, temos muito sobre a Câmara Municipal. Primeiro eu queria entender um pouco mais, a gente já registrou aqui na nossa programação, nas últimas semanas, e acho que é quase semanal, em que a gente tem casos de violência contra mulheres e casos de violência doméstica como pautas, infelizmente, para a gente fazer a cobertura. Há um projeto nesse momento tramitando na Câmara que trata de um programa de violência doméstica específico. Eu queria que a senhora detalhasse exatamente o que ele prevê, precisa de recursos da prefeitura, de que maneira que ele está estruturado, qual é a ideia de vocês, vereadoras e vereadores, para este programa. Bom, esse é um projeto que nós tivemos a assinatura de toda a bancada das mulheres, um projeto que nós colocamos as nossas diferenças ideológicas aí de lado para realmente acolher mulheres vítimas de violência. A gente sabe, Guilherme, que o problema maior dessa mulher que sofreu essa violência é conseguir sair daquele ambiente, daquele ciclo que ela está ali mergulhada, muitas vezes por uma dependência tanto financeira quanto uma dependência emocional. Então, esse projeto de lei, a perspectiva dele é facilitar a saída, a cura emocional dessa mulher com trocas, através de rodas de conversas, de encontros, de seminários com outras mulheres que passaram pelo mesmo problema e conseguiram superar essa situação. Além disso, a gente vai estar fazendo uma rede, uma conexão de estar favorecendo ali talvez um aperfeiçoamento técnico, profissional, para que essa mulher tenha condição de sair ali talvez dessa dependência financeira, ter o seu próprio negócio, empreender, e tudo isso, né, passando pelo executivo, com um monitoramento também dos resultados. É um projeto simples, mas que a gente crê que será fundamental para poder atacar e diminuir tanto os índices, os dados daquilo que vem acontecendo, quanto uma reinserção da mulher no mercado de trabalho. Agora, vereadora, por que ainda há tantos casos e diariamente a gente precisa registrar, como o Guilherme trouxe aqui, de violência contra a mulher? Falta investimento em políticas públicas, falta de fato investimento nas forças de segurança para que tenha uma ala específica que cuide apenas do atendimento desta mulher. Falta a mulher fazer mais denúncia, e a gente sabe muito bem que o medo também convive e chega junto com essa mulher que sofre algum tipo de violência. Olha, Thalita, eu posso dizer que pelo que a gente viu, o acompanhamento do trabalho da nossa Polícia Militar, nós fizemos várias audiências públicas, acompanhamos de perto o trabalho da delegacia, da mulher especializada. O trabalho é fantástico, é primoroso. Eu acho que o que falta mesmo é condições dessa mulher sair desse ciclo, conhecimento, coragem, ela ter, né, condições de tomar decisões, de sair aí desse meio que é tão nocivo. A gente sabe que na pandemia, no ano de 2020, houve um aumento de 50% dos casos de violência, né, doméstica. E vale dizer também que não só a mulher sofre violência doméstica, é muito mais raro, mas nós temos casos de homens também vítimas dessa violência, né, dentro da família. Então, o que a gente precisa agora é de ter dados recentes para orientar as políticas públicas e ter realmente condições aí de favorecer a saída desse ambiente nocivo. A estrutura que a prefeitura tem hoje, antes do projeto ser aprovado, ela é satisfatória para fazer esse tipo de atendimento que está proposto pelo programa? É satisfatório, mas a gente precisa investir talvez nessa formação, mais nessa capacitação, ter mais essa vontade de poder dar essa independência à mulher. Eu acredito que a estrutura, né, de organização, de tudo que já tem aí na área social, sim. Mas agora, através do programa, né, do projeto de lei, a gente vai ter mais a obrigação tanto de fazer quanto de checar, né, de cobrar resultados. E é algo que todas as mulheres da Câmara têm total interesse de participar. A gente viu que não houve nenhuma resistência de ninguém, todo mundo abraçou o projeto, porque a gente acha que é realmente algo que a cidade está aí precisando de mostrar mais resultados. Vereadora, vamos falar um pouco da relação da Câmara Municipal de Belo Horizonte com a Prefeitura de Belo Horizonte agora. Acho que nos últimos tempos, né, a gente tem falado muito sobre isso com todos aqueles representantes que participam com a gente aqui no Café com Política, porque de fato a relação
ficou um tanto quanto estremecida, uma relação um tanto quanto ruim, e principalmente para o Belo Horizontino, que é de fato quem depende do trabalho em conjunto da Câmara e da Prefeitura. Como que a senhora define hoje a relação entre Câmara e a Prefeitura de BH? Eu acho que é uma relação fantasiosa, vamos dizer assim, porque um finge que está normal, né, e o outro parece que aceita um pouco isso. Tem se tentado passar, Thalita, uma impressão de uma normalidade. Estamos votando os projetos, estamos aqui em paz, mas no fundo e nos bastidores a gente sabe que não é isso que está acontecendo. A Câmara, ela vem fazendo uma obstrução já há muitos meses. Ela foi uma obstrução total durante 3 meses e agora tenta-se passar aí uma imagem de que a Câmara está trabalhando, nós estamos votando projetos. Eu te pergunto, votar um projeto por dia não é também uma obstrução? Nós estamos lá, todos os vereadores, né, dispostos a trabalhar pela cidade, e o que tem acontecido, o que aconteceu nesse mês todo, né, a gente brincou até que o setembro foi chamado de setembro zero, em vez de setembro amarelo, que não se votou nenhum projeto na Câmara Municipal. E agora, em outubro, um projeto por dia. Nós temos hoje mais de 34 projetos de lei em pauta. A nossa pauta terminou ontem, né, anteontem, com 34 projetos em pauta. Se a gente for fazer esse ritmo de votar um projeto por dia, Guilherme, nós vamos terminar essa pauta lá no final de fevereiro. E aí tem dentro dessa pauta projetos importantíssimos para a cidade. Quero destacar aqui o projeto que faz, né, regulamenta aí o empréstimo do Banco Internacional, que já está todo aprovadinho. A gente tinha algumas dificuldades aí da questão do Isidora, da regulamentação. O governador Zema se empenhou, né, fez ali a troca com a família, era algum impedimento para a gente aprovar esse empréstimo de 160 milhões de dólares que vai transformar ali a ocupação do Isidora, e esse projeto está lá no número, acho que 29 da pauta. Quando ele vai ser votado? Porque o que está acontecendo vota-se um projeto, pede-se a verificação do quórum, que os vereadores têm que marcar presença novamente, sempre alguém do grupo, né, lá da presidência que pede, e aí a gente não consegue marcar a nossa presença, o quórum cai imediatamente com 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Isso todos os dias na Câmara. Então eu quero, né, perguntar aí para o cidadão de Belo Horizonte, quem é que tem pautado o ritmo da Câmara? Será que é o plenário que é soberano? Ou é o presidente que está ali manipulando a verificação do quórum, né, que está ditando quantos projetos vão ser votados, e no caso tem sido um projeto por dia? Essa relação estremece a relação com o Executivo, que há muito tempo já deixou de confiar, né, na presidência da Câmara. Uma presidência que xinga, um presidente que acaba por gravando colegas, um presidente que fala uma coisa ali na sala do prefeito, sai, já combina outra. Então a relação realmente ela está bem estremecida, é muito ruim, e quem perde é a cidade. E olhando para esse cenário que foi delineado pela senhora, vereadora, qual é a solução? A gente está em meio a um processo de, primeiro, pedido de afastamento do presidente da Câmara, e outro que trata efetivamente da cassação dele. É só uma dessas ou as duas soluções que são capazes de mudar esse cenário que a senhora apresentou? Nós temos um pedido de destituição do cargo, né, entrado aí pelo PSOL, que não consegue andar por falta de quórum, né, deixar claro que os membros aí da presidência não têm comparecido, né, às reuniões, e aí fica difícil da gente ter a reunião. E o processo de cassação, para mim, só existe solução quando a presidência deixar de ser ali, ocupar o trono, né? A gente até brinca que é um trono, porque é uma cadeira toda especial, uma cadeira que tem toda, né, uma forma diferente, e que eu acho que fez muito mal para quem se assenta ali, porque alguns sentimentos afloraram, né? Eu costumo falar que quer conhecer uma pessoa é dar poder para ela. Com um pouquinho de poder, eu acho que mostrou um desequilíbrio muito grande, e isso não vem de agora. Isso aqui agora, né, esse pontinho final culminou com esse processo de cassação. Mas foi um ano muito difícil, um ano que nós fomos atropelados em muitas coisas, nós fomos, né, muitas vezes xingados, combinados não foram feitos. Então esse aqui é só, esse pontinho final da cassação é o resultado de todo um desgaste de um relacionamento. E Guilherme, assim, é interessante falar que não é um grupo que está querendo cassar, foram 26, 2/3 da Câmara já enxergam ali aquela posição como não uma posição legítima do presidente.
E por que os vereadores não estão comparecendo? Nas sessões plenárias, não, nós temos o comparecimento dos vereadores, eles marcam a presença e a gente inicia a sessão. No segundo momento, quando se perde, né, a verificação do quórum, que é regimental, sim, aí eles não conseguem marcar. A gente não consegue marcar com 2 segundos. Você pode estar lá, né, com o dedinho lá na questão digital e em 3 segundos ninguém consegue marcar. Então o quórum então, cai. É um desejo, não consegue marcar porque não quer. Nós tivemos sessões lá que a gente tinha 35 vereadores presentes e os outros online. Isso tem se tornado um hábito rotineiro. Quem está comandando o quórum, a presença, não são os vereadores. A gente não está tendo direito de marcar. Quantas vezes eu estou lá com o meu dedo, verificação encerrada, nós não temos condições de continuar a sessão porque nós temos 10 vereadores. É uma questão de você ser quanto ágil possível para colocar o seu dedo lá e marcar a sua presença. O plenário não tem sido soberano. Quem determina a verificação de quórum, a continuidade ou não da sessão é o presidente. De maneira geral, as decisões judiciais têm sido desfavoráveis à perspectiva de retirada, seja do presidente efetivamente do cargo, mas o processo de cassação da avaliação sobre a denúncia feita pela deputada federal Nelly Aquino continua na sua avaliação. A senhora foi, durante muito tempo, acho que uma das personagens muito emblemáticas para mostrar exatamente o que havia dessa insatisfação em relação ao presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. E ele tem apresentado uma postura, inclusive neste microfone, de dizer: estou aberto para conversar com a prefeitura, estou aberto a alguma conversa. O quanto a senhora vê de fato de efetividade, de realidade nessa fala do presidente? Guilherme, eu acho que confiança, quando se perde, a gente não recupera, né? A pessoa é difícil de recuperar. Além do fato que aconteceu comigo, em que eu fui perseguida, difamada, caluniada, teve uma intolerância religiosa, né, com a minha pessoa. Eu tive também uma violência política contra a mulher, porque eu fui a única mulher de um processo, a única pessoa que foi ali, né, massacrada. Além do fato comigo, a gente teve uma repetição de vários e vários outros fatos com outros vereadores. Que mudança é essa de comportamento, né? Que mudança é essa de rota? Além da questão, né, do ponto final, que foi gravar um colega. Então, assim, como que você confia novamente num presidente de uma instituição que assenta, que tem que estar isento, que tem que estar ali, como num papel meio de diplomacia, quando ele afronta todos os dias, os menores aos maiores combinados? Eu acho que a gente perdeu completamente a confiança, não tem condições mais, eu acho que a Câmara já enxerga isso, não tem condições mais dele se assentar, uma pessoa que por diversos momentos se mostrou desequilibrado. Como que você vai confiar numa pessoa dessa? Eu acho que não tem volta mais. Deixa eu perguntar agora também sobre outro tema, vereadora, porque, afinal de contas, essa relação entre Câmara e Executivo acaba modificando um pouco as relações entre os vereadores. Houve, de fato, dificuldades em ter a aprovação de projetos na Prefeitura de Belo Horizonte, de dizer, algum tipo de retaliação no momento mais crítico, em que havia um embate declarado? Havia ali o secretário Josué Valadão e o presidente da Câmara, mas houve algum tipo de retaliação por parte da Prefeitura a esta época, de dizer, vereador X ou vereador Y não será recebido pelo prefeito ou coisas dessa natureza? Porque eu estou fazendo aqui uma espécie de advogado do diabo também, de dizer, bom, a Prefeitura de Belo Horizonte também tem as suas armas para discutir e para fazer esse embate, por vezes político, por vezes com as armas que tem ali. Sim, Guilherme, eu estou vivendo agora esse segundo momento, né, metade do plenário, de uma maneira muito diferente que nós vivemos no governo anterior, que foi o governo Calil, onde a gente era banido, né, existia aí uma ordem expressa de não atender nenhum vereador, e era algo bem assim, né, rígido. Eu não acredito, né, no governo Fuad que tenha acontecido isso. Existe aí uma fantasia de que aqueles que estão na base do governo são atendidos em tudo. Não é assim. Existe uma ordem, a prefeitura tem inúmeras demandas, você não consegue, né, imediatamente, todo um processo de respeito e vai meio que atendendo cada um pouquinho. O prefeito já disse que está à disposição de receber os vereadores individualmente ou até em grupo, sem a presença do Gabriel. Por quê? Porque ele realmente já perdeu toda a confiança, foi muito desrespeitoso mesmo, né, com o prefeito. Eu não consigo enxergar
uma retaliação, né, dessa, como você falou, da prefeitura não atendendo vereadores, mesmo porque a gente vê todos os dias os vereadores que estão junto com ele postando obras que estão sendo atendidas, muito mais que eu falo assim, gente, tem uma coisa errada aqui, né? Então, obras estão sendo atendidas, eles estão conseguindo chegar lá na ponta, então eu não acho que existe dessa maneira, não. Vereadora, o que seria hoje o ideal para a Câmara? Qual o cenário ideal que a senhora enxerga hoje para que a Câmara consiga trabalhar e consiga fluir sem essas questões que a gente já citou aqui, dessas brigas, esses respeitos colocados pela senhora? Thalita, eu não vejo outra maneira senão haver a cassação do presidente. E não, isso não é uma visão minha, é uma visão dos colegas, a grande maioria daqueles que abriram o processo de cassação. A gente conversa com colegas antigos, conversa com os funcionários da Câmara e a notícia, né, e a sensação é sempre a mesma. Nunca houve na Câmara Municipal um clima como esse. Um clima de medo, de terror. Quando aconteceu o fato comigo, Thalita, eu realmente achei que tinha sido algo focado, né, específico comigo, mas quase todos os dias, quando eu passei pelos corredores, eu tenho uma mulher me abraçar e solidarizar com o que aconteceu, falando, eu também já sofri isso aqui, né, os funcionários de carreira, um clima muito ruim, né, de desrespeito, e eu não vejo mais governabilidade ali do presidente, né, no papel que ele está, tentando passar agora uma normalidade que não existe, uma destemperança o tempo todo. Então, assim, na minha visão, e eu creio que na visão da maioria dos colegas, a única maneira da gente continuar e a gente atender a cidade, porque a gente não está trabalhando na nossa máxima, né, potencialidade, é a gente realmente conseguir retirar o presidente da Câmara. Vereadora, deixa eu perguntar agora de um outro tema, que é também uma pauta sua dentro da Câmara Municipal, em relação a um pedido que foi feito para que a Prefeitura apresente com dados o número de abortos que é feito na capital. Eu queria entender o objetivo. A senhora pretende construir uma política pública a partir disso, ou seja, é tratar da questão via Prefeitura de Belo Horizonte, via hospitais. Qual é a ideia central para receber esses dados e fazer o que exatamente com eles? Guilherme, é muito interessante esse projeto. Eu sou uma vereadora, né, uma parlamentar pró-vida sempre, desde a concepção, né, isso é claro no meu mandato, que é um mandato muito ideológico, mas quando eu comecei a pesquisar a respeito do que fazer para promover, né, para estar amparando essas mulheres, de certa forma, possibilitando políticas públicas, eu me deparei com uma falta de dados. Por diversas vezes fiz pedidos de informação e não é claro, não é transparente o número de abortos não criminalizados, né? Os 3 casos que não são criminalizados, a gente não consegue dados em lugar nenhum, né? Na Secretaria de Saúde ou algum portal. Então, eu fiquei meio que amarrada, né? Para poder desenvolver políticas públicas, comecei a investigar isso e percebi que, de modo geral, em nenhum lugar do Brasil a gente consegue isso facilmente. O objetivo não é expor ninguém, né? O projeto de lei, ele faz um censo a respeito daquilo que já acontece e que é permitido, não criminalizado pelo Código Penal, que são os 3 casos de aborto, né? No caso de risco de saúde, de vida para a mãe, no caso de uma malformação, que é o feto anencéfalo, e também no caso de violência, de estupro. Só que a gente não sabe quantos casos, né? O número que acontece em cada uma dessas opções, ou a faixa etária da mulher, a etnia, a raça. Então, o objetivo desse PL, que é inédito no Brasil e que eu acredito que vá também ser, né, copiado e aí divulgado para outras câmaras municipais, é que a gente tenha dados, que se faça um censo para, a partir disso, a gente poder desenvolver outros projetos e outras políticas públicas. Deixando claro que o nome da mulher, né, não é colocado, a gente coloca inclusive em faixas etárias mais amplas. O hospital também, ele vai prestar contas para a Secretaria de Saúde, os dados ficam lá sigilosos e a Secretaria de Saúde vai publicar esses dados semestralmente. Então não tem como cruzar as informações, mas as informações serão importantes para que a gente possa, a partir disso, chegar antes da violência, por exemplo, chegar antes da mulher que sofreu o estupro, porque a gente não quer apenas que ela tenha ali uma, entre aspas, solução de um problema, mas o estupro por si já causou muita dor, muito dano. Então, se a gente pode acolher e chegar antes disso acontecer, promover, né, uma proteção antes disso, esse é o objetivo. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, do PP.
No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora, vereador, é o momento que fazemos perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então vamos lá. Uma eventual cassação de Gabriel Azevedo seria uma justiça para Flávia Borja? Seria justiça para as mulheres e para os pares que foram massacrados por palavras, por falta de decoro. De 0 a 10, uma nota para o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 2. A gestão Castelar na Secretaria de Governo até agora, melhor ou pior do que Josué Valadão? Melhor. A relação da Câmara com a Prefeitura, como deve ser? Deve ser harmônica e independente. Juliano Lopes Lobato será o presidente da Câmara no ano que vem? Será com a graça de Deus. Nós conversamos com a vereadora de Belo Horizonte, Flávia Borja, do PP, foi a nossa entrevistada de hoje aqui no Café com Política. Vereadora, volte sempre, viu? Que bom Obrigada, te ter aqui. Thalita. Muito prazer, obrigada por estar aqui. Volto mesmo. É isso, o espaço está aberto sempre, viu? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.